A partir de um anseio da Irmandade do Bom Jesus do Livramento, o reitor Ivair, ele começa a trabalhar essa questão de adequação patrimonial do santuário. Até então santuário, não tinha titulação de basílica. Com isso, ele contrata os restauradores, que iniciam o trabalho de recuperação em 2011. Em toda a trajetória do santuário, é a primeira vez que se contrata uma mão de obra especializada para se fazer um trabalho. A partir daí foram suscitando necessidades de adequar as demandas que existem para cuidar do patrimônio sacro, e então ele me contratou para vir fazer o registro de inventário, fazer a catalogação, o levantamento um pouco da história do que foi esse complexo que a gente tem aqui hoje. E a partir daí, com conversas com as pessoas da cidade, as pessoas mais velhas, cruzando sempre com a documentação histórica existente, parte dela em Mariana e outra em Juiz de Fora, foi possível fazer uma trajetória de como se deu essa evolução do que hoje nós temos aqui, o Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento. Eu acho que o mais importante que fica daquela época, sem dúvida, é a questão estética do santuário. E é uma questão estética que ela não é diferente das demais em Minas Gerais. Ela vem de encontro a essa mistura de elementos do que os artistas iam assimilando e trazendo em seus trabalhos. Aqui na Igreja de Liberdade nós temos algo genuíno, que é a pintura do teto do Joaquim José da Natividade. O Joaquim José da Natividade, ele compõe a escala de pintores que configuravam na região que a gente chama de Comarca do Rio das Mortes, que é a atual São João del Rei. E a partir dele a gente vai vendo os traços que ele vem trazendo em todo esse percurso. Nós não temos a documentação até hoje que foi ele quem pintou aqui, mas nós temos atribuição devido à estilística, o modo de se fazer, que é muito particular dele. Assim, não resta a menor dúvida que tenha sido o Natividade e sua escola. Ele não fazia esse trabalho sozinho. Aqui no santuário nós podemos ver a pintura próxima ao trono do Cristo no Calvário. Essa pintura, ela pode ser encontrada também na igreja em Baipendi, na matriz, com um diferencial. Na matriz de Baipendi, o Cristo, ele não está pintado. Ele é um Cristo no Calvário, é uma imagem mesmo. Aqui em Liberdade nós temos ela pintada. Porém, as figuras de fundo, elas são as mesmas. O mesmo estilo de cor é empregado. Então, você já vai vendo o traço do artista. Além desses traços, quais são? A questão pictórica, as cores que é empregada por ele, a questão das orelhas, como reproduzida, as mãos, a boca, o olhar. E principalmente, mais à frente, vocês vão ver como ele retrata a questão das flores nos altares, essa questão das lantejoulas nos altares. Como ele vai fazer, isso é uma característica muito grande dele, como ele faz essa pintura. E o marmorizado. Em Minas Gerais a gente não conseguia chegar com essas pedras, então há um desenvolvimento muito grande e genuíno de como se fazer essa imitação desse estilo arquitetônico. E aqui nós podemos ver, a partir daqui, nos altares, no barrado, como isso é trabalhado. Nas colunas laterais, vocês também vão conseguir ver como ele faz esse marmorizado. Outro detalhe interessante também aqui na iconografia do Natividade é que, se vocês observarem, existem elementos muito sutis. Aqui, no caso, todas as pessoas que estão próximas ao Cristo, elas se encontram descalças. Todas as pessoas que figuram ali, que são do Império Romano, elas estão calçadas. Então aí a gente já vai vendo um pouco dessa leitura do Natividade, de como ele traz essa questão da simplicidade do Cristo. Ele considera como a arquitetura romana, ele representa uma típica igrejinha colonial. Ali ao fundo, nessa pintura do Cristo carregando a cruz,
você consegue ver que entre as torres e a representação das cidades antigas, você tem uma igrejinha com duas torres, que lembra muito o santuário aqui. Porém, com uma curiosidade, naquela época o nosso santuário ainda não tinha as torres. Se vocês forem andar por Minas Gerais, principalmente nessa região que liga Liberdade até São João del Rei, passando por Baipendi, São Tomé das Letras, todas as pinturas encontradas, todas não, a maioria delas, vão ser atribuídas ao Natividade de sua escola. Aqui em Liberdade, nós temos o que chamamos de fase de transição do Natividade. É quando ele já está com o seu trabalho maturado e consegue trabalhar a questão da paleta de cor, de como ele traz essa segurança na representação anatômica, no planejamento dos tecidos, que são esses movimentos, e a partir daí coloca-se a pintura de Liberdade em um patamar elevado dentro das pinturas e representação mineira, porque ela tem uma qualidade pictórica incrível, um trabalho, um estudo muito bem desenvolvido. Outro elemento muito interessante aqui na questão vai além da pintura, é como ele faz a disposição arquitetônica dessas pinturas. Aqui nós temos uma pintura que já caminha para uma fase posterior ao barroco. Aqui a gente já está entrando na questão pictórica do rococó. Porém, o Natividade escolhe essas molduras em caixotão, que é um elemento muito clássico do barroco. E ele divide as cenas da paixão do Cristo com esses caixotões. Porém, ao centro é colocada uma pintura posterior. Então, essa é a riqueza que eu acho incrível em Minas Gerais, que é trazer toda essa influência estética do que eles concebem e acham interessante e colocar em um só lugar. Então, se você fazer uma leitura desses caixotões, de toda essa leitura iconográfica, ela vai dar ao centro do quê? Da imagem do bom Jesus do livramento. Tudo foi pensado para ele. O Natividade pensa essa pintura, pensa tudo isso voltado para uma única pessoa, um único ser, bom Jesus do livramento. A talha que nós temos aqui é uma talha que é possível ser encontrada em outras igrejas também, vai ter uma muito similar na Igreja do Espírito Santo em São João del Rei, porém tem um elemento muito incomum e interessante aqui em Liberdade, que faz parte desse altar, que é essa rocalha, que a gente chama de rocalha espraiada. É uma rocalha que ela sai de dentro da talha e ela vem contornando aqui fora. Esse já é um elemento bastante genuíno do rococó. Então, nós temos esse teto em caixotão, que é um elemento forte do barroco, mas já temos essa talha, que vem do rococó. Uma coisa muito interessante da questão arquitetônica da Igreja em Liberdade é que ela sofre uma influência muito grande das transformações vindas principalmente do Vaticano II. Aqui nós temos o arco cruzeiro atual, porém não era assim. O arco cruzeiro era menor, os altares laterais eles ficavam mais próximos aqui, e esse arco cruzeiro, assim como os altares, também era pintado. Com a transformação, os altares laterais eles vão, e esse arco cruzeiro é alargado. Aqui onde eu estou, na verdade, era uma capela. Uma capela. O presbitério que aqui temos hoje, na verdade, o altar ficava lá, onde está aquela mesa. Uma questão interessante é a adequação desses templos com os cânones vindos do Vaticano. Essa igreja ela começa a celebrar o culto no Tridentino e depois vem o Vaticano II. Porém, a gente tem resquícios dessa época. Aqui, nesse elemento decorativo, tem uma porta, uma falsa porta, que era de onde já dava acesso direto à sacristia. Por ela, o padre já vinha, não tinha a procissão de entrada que nós temos hoje e começava então a celebração. E aqui nos altares laterais, o maior traço estético da pintura da Natividade é esse fundo com esse buquezinho com 3 flores, uma característica estilística muito grande desse artista. Nesse emaranhado de pessoas, ideias, trabalho, ajuda mútua, porque ninguém faz nada sozinho, né? Diante de toda a pluralidade que nós encontramos aqui, durante o processo de inventário eu fui percebendo peça com valores artísticos
muito importantes e que não estavam condicionadas tão bem. Então, em conversa com Ivair, provavelmente ele junto à Irmandade, começou a moldar e se pensar em algo que seria um espaço de guarda e de exibição dessas peças, que comungasse também com o respeito e a dignidade do santuário. Então, daí veio então a ideia de, no final de todo o processo de restauro, de inventário, levantamento histórico, fazer o que seria um memorial, onde estivesse a memória de peças que já tinham pertencido ao culto e que hoje em dia não estava mais em exibição. O que nós temos aqui são exemplares vivos da história do Santuário Basílica e que, por uma sorte do destino, chegou até os dias atuais. Nós temos que pensar nesse complexo que hoje é o Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento com o embrião, com a pedra fundamental de onde tudo se inicia. O resquício material que nós temos atualmente, essa pequenina imagem que tem várias atribuições da história dela. Acreditou-se que foram trazidas pelos jesuítas, muitas histórias foram levantadas. Durante o processo do trabalho feito, foi possível identificar uma documentação que fala da doação de uma imagem com casula. Essa doação foi feita pelo André da Silveira e a Maria do Livramento. E a doação dessa imagem foi feita com o intuito de que se fizesse uma capela nova para o Bom Jesus do Livramento. Então, por atribuição, acreditamos ser essa imagem. Essa doação é de 1758, porém nós não sabemos a origem verdadeira da imagem, porque ela já poderia existir ou ela pode ser confeccionada para essa igreja, mas tudo indica que ela já existia e foi deixada aqui. E a partir dela, nós temos hoje o que é a história do Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento. Nesse nicho aqui no memorial, nós temos os resquícios da prataria utilizada no santuário e dentre as peças aqui eu destaco como a mais importante o resplendor que era utilizado na cabeça da imagem do Bom Jesus do Livramento e que, por questão de segurança e para não danificar a imagem, atualmente se encontra aqui no memorial. Uma peça importante aqui também que compõe o conjunto artístico do santuário é esse sino, que na verdade é um prêmio que foi conferido na exposição nacional feita por Dom Pedro II. Aqui nós temos o busto do imperador, o brasão da monarquia e o selo que confere o prêmio da exposição nacional, que é uma exposição preparatória que houve para depois mandar alguns exemplos para a Inglaterra, para a exposição universal, na época da Rainha Vitória. E por algum motivo do destino, esse sino que faz parte de toda aquela grande exposição se encontra hoje em Liberdade. Você romeiro, você paroquiano de Liberdade, cidadão brasileiro, venha visitar o memorial, venha ver a importância que é a cultura sacra para a formação e identidade da história das Minas Gerais. Aqui você vai ver um pedaço de Liberdade, mas um pedaço também da sua história. Com a elevação ao longo do tempo, aqui foi ganhando titulações. Primeiro paróquia, depois santuário e, por último, em 2018, basílica, mas basílica menor. Nós só temos uma basílica, que é a Basílica de São Pedro, em Roma. A Basílica Menor de Liberdade, ela tem dois elementos que caracterizam essa titulação. A umbela, que tem representado os brasões do reitor, do arcebispo, do município e da própria basílica, que é esse brasão. E o tintinábulo, que é esse elemento com o sininho, que aqui nós temos a representação de Liberdade com a coroa de espinho do Cristo e os cravos do seu martírio. Logo acima nós temos as chaves do Vaticano e a coroa papal. Quando se pergunta por que Liberdade tem a sua basílica, a outras cidades não têm. Em Juiz de Fora, na diocese inteira, a primeira é a Igreja de Liberdade. Como aconteceu essa modificação?
Em 1971, quando se reformou a igreja e o bispo veio fazer a sagração, o que é a sagração? É a bênção que se dá a uma igreja quando se coloca, como tem na Igreja de Liberdade, nas paredes, as 12 cruzes. Elas são abençoadas com óleo santo pelo bispo e chama-se sagração. São 12. O bispo, então, reconheceu a igreja, a paróquia de Liberdade, a igreja, a paróquia não. A paróquia é a parte administrativa. Ele reconheceu a igreja, o templo, como santuário diocesano. O bispo pode fazer isso. Tá? Muito bem. Quando, em 2005, também de surpresa, na missa de encerramento do jubileu, o bispo da época, Dom Eurico dos Santos Veloso, hoje emérito em Juiz de Fora, ele, só entre eles sabiam, fez uma grande surpresa para a Liberdade. Publicamente, depois da missa, ele elevou o santuário a santuário arquidiocesano, porque aí Juiz de Fora já era arquidiocesano. Como surgiu depois a questão da basílica? Aí voltando. Qual a diferença de santuário e basílica? Santuário, ele é criado por autonomia do bispo da diocese. O bispo pode criar um santuário onde ele quiser, onde ele achar conveniente. Basílica não. Basílica só pode ser criada pelo Papa. Só pode ser criada pelo Papa. O Dom Gil, arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio, ele pediu ao Papa que elevasse a paróquia de Liberdade à basílica. Por quê? Por causa do valor da devoção do povo, do valor estético também da imagem, por causa da grande festa do jubileu, que passa a ser um centro de devoção, e por causa do próprio santuário, com a sua tradição, com as suas pinturas, com o seu valor arquitetônico. Santuário basílica, por quê? Porque ao ser elevado à basílica, não perde o título de santuário. Existem muitos nessa situação. Santuário basílica, por quê? Porque já era santuário. Pode ser um santuário sem ser basílica? Tem muitos santuários só. Santuário, Bom Jesus do Matozinho, muitos santuários. E hoje, Liberdade, a Igreja de Liberdade chama-se Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento, sem o Senhor. Né? Foi tirado na documentação que a gente encontra, inclusive o folheto que o bispo distribuiu para todo mundo no dia da elevação ao santuário, é Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento. A diferença entre santuário e basílica é que santuário, quem comparece ao santuário, visita, faz as suas obrigações devocionais, confessa, comunga, recebe indulgências parciais. Basílica, quando você recebe uma basílica e pratica esses atos de devoção, inclusive recebendo o sacramento da comunhão, da confissão, você recebe indulgência plenária, indulgência total. Não vamos falar sobre indulgência, que isso aí é um assunto complicado para explicar e para se fazer entender. Qual o Papa que concedeu o título de basílica ao Santuário de Liberdade? Papa Francisco. Foi um trabalho corrido. Dom Gil teve a necessidade de fazer rapidamente toda a documentação. É uma documentação muito grande. A gente manda para lá fotografia de tudo, até dos sinos. Até dos sinos vai foto. Do ambão, do altar, de todos os lados. E foi em abril que a documentação do Dom Gil chegou, lá em Roma. Já havia alguém da Diocese de Juiz de Fora lá trabalhando para isso, se interessou para cuidar do andamento processual. E quando foi em setembro já estava tudo pronto, a documentação chegou. Foi uma grande festa, uma maravilhosa festa, um dia litúrgico maravilhoso. E muita gente já esqueceu disso. Quem estava presente naquele dia, foi feito o lançamento do selo postal. A representação do Correio veio aqui para fazer o lançamento, foi feito meia hora antes da missa, e existe o selo, na Secretaria da Paróquia existe ainda, o selo do santuário, ficou muito bonito, ficou muito bom. A importância do Santuário Basílica do Bom Jesus do Livramento em nossa arquidiocese é muito grande. Primeiro porque
está ali a presença de uma devoção a Jesus, que não é um santo, ele é mais do que um santo. Jesus é Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Então, um santuário dedicado a Cristo. Cristo com o título de livramento, Jesus, bom Jesus do livramento. Ele nos dá a sua bênção e nos livra dos males. Depois também é interessante que a Cidade de Liberdade está na entrada da nossa arquidiocese. Podemos dizer que é a porta de entrada de quem vem do sul de Minas para Juiz de Fora. Então nós recebemos esses visitantes, esses viajantes, apresentando Jesus, que os acolhe ali no Santuário Basílica, na Cidade de Liberdade. E é muito importante também que ali aconteça o Jubileu do Bom Jesus todos os anos, ao redor do dia 14 de setembro, com uma preparação longa, e muitas romarias chegam de várias partes de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro. É um movimento muito grande que acontece ali. Portanto, esse santuário merece da nossa parte aqui, tanto do bispo quanto de toda a arquidiocese, uma atenção toda especial. Foi por isso que eu pedi ao Papa Francisco que desse ao Santuário do Bom Jesus do Livramento o título de basílica. É a única basílica que nós temos na nossa arquidiocese de Juiz de Fora. É o Santuário do Bom Jesus. Esta é a importância do santuário para a nossa arquidiocese. É um centro irradiador de evangelização para todas as nossas paróquias arquidiocesanas de Juiz de Fora. A igreja repleta. Naquele dia havia aqui 60 padres, 60 sacerdotes visitantes da diocese de Juiz de Fora e de alguma outra cidade também. A igreja ficou lotada, só que Deus dá uma coisa e experimenta a gente de outro jeito. Não pôde haver a procissão. A chuva desceu exatamente na hora da Santa Missa. E quando ele mandou levantar as velas aqui, todo mundo de vela acesa, que parecia um mar de vela dentro da igreja. Muito bonito. Aqui nós temos o Complexo Bom Jesus. O Complexo Bom Jesus vai dessa rua até o santuário, toda essa extensão aqui, abrangindo aqui a igrejinha de Nossa Senhora Aparecida. Ao lado da igrejinha, nós temos aqui, nós vamos conhecer, é o que nós chamamos a Casa da Misericórdia. A Casa da Misericórdia, ela nasce num contexto do Ano da Misericórdia, um espaço onde as pessoas vão trabalhar o seu coração, trabalhar a dinâmica da reconciliação consigo e com Deus. Nessa tarde que estamos aqui, nos recorda momentos em que Jesus, ao pôr do sol de muitos dias, abraçava, acolhia as pessoas, concedendo a esses o perdão e a misericórdia. Então esse espaço que você agora conhece é o local onde o peregrino, o romeiro, encontra para fazer a sua reconciliação consigo e com Deus. Esta imagem, a Porta da Misericórdia, do ano 2015-2016, que foi uma dos marcos da nossa arquidiocese, a Arquidiocese de Juiz de Fora, ela é o símbolo deste ano que vivenciamos da misericórdia do Senhor. Aqui o peregrino chega, é acolhido, em cada sala tem um sacerdote para acolher, orientar, rezar com ele e conceder a ele o perdão dos pecados. Este espaço, a Casa da Misericórdia, era dedicada ao santo da igreja São João Paulo II, o grande apóstolo da misericórdia. Nós estamos em frente, então, ao salão paroquial, centro pastoral, também conhecido como Salão dos Romeiros. Essa é uma obra idealizada e dada início aos seus trabalhos de construção pelo padre Elias, na época, pároco reitor deste santuário. O objetivo primeiro era um espaço para que as atividades da paróquia pudessem acontecer e que as reuniões também, as atividades, e no mês de setembro, tenha o objetivo de acolher os romeiros. Por isso o Salão dos Romeiros, este teve a sua obra iniciada em 1978, vindo a concluir em 2006, né? Uma obra demorada devido à estrutura,
por causa do terreno ser acidentado, então é uma grande estrutura. Então vocês vão estar conhecendo esse espaço, onde nós acolhemos romeiros e também acontecem as atividades paroquiais. Este é o espaço destinado a reuniões e no mês de setembro, no primeiro momento da história, o objetivo era que acolher os romeiros que vinham, como vem até hoje, exceto esse ano, para as celebrações, e aqui eles encontravam espaço para suas refeições, o lanche. Este salão já sofreu algumas modificações, uma delas é este espaço aqui, onde é preparado alimentos. Nesse atual momento da história, o salão ele acolhe, né, no mês de setembro, para as refeições e lanches, café e lanches em geral. Essa estrutura, temos o mesmo espaço, temos uma área de sanitários, masculino e feminino, então você encontra aqui essa acolhida. Essa estrutura do Salão dos Romeiros, Centro Pastoral, né, a parte superior é constituída de várias salas, onde acontecem reuniões, e também, no primeiro momento da história, era lá que era a cozinha, onde oferecia os alimentos aos romeiros e peregrinos que vinham. Hoje é todo um complexo de salas, onde acontecem reuniões, encontros, formação. Essa parte que nós temos aqui a questão dos bebedouros, tem todo um processo de tratamento da água, que chegam aqui, são água potável, para os peregrinos romeiros, principalmente aqueles que vêm caminhando. E aí eles encontram aqui toda essa acolhida, essa estrutura, onde eles podem saciar a sua sede e descansar. Além de um complexo de banheiros que temos aqui, tanto masculino e feminino, nesta área, tendo em vista aí a acolhida dos devotos e dos peregrinos. Eis mais um espaço aqui do santuário, onde acontece a acolhida dos devotos, dos romeiros, é o Centro de Acolhimento e Evangelização. Esse espaço, ele teve seu início de construção e preparação no ano 2012 e ainda estamos preparando ele, né? Aqui acontece encontros, reuniões e no período de setembro acontece aqui as refeições, onde gira em torno, ao longo do dia 14, uma média de quase 3.000 pessoas, isso num rodízio constante. Nós temos aqui, nesse espaço, mais uma área aqui, onde também é utilizado para essa acolhida. Nós temos aqui, na acomodação, uma média de 800 cadeiras, onde os romeiros, os devotos, podem participar de forma tranquila, fazendo a sua alimentação, descansando, e onde os alimentos são preparados nessa cozinha, uma cozinha semi-industrial, onde nós buscamos de forma organizada servir aos romeiros. Então esse é o espaço que nós chamamos do CAI, que é o Centro de Acolhimento e Evangelização. Nesse espaço da cozinha, em outros anos, o normal dela é estar aqui com centenas, né, quase centenas, devido ao grande número de voluntários. Nessa cozinha aqui, ao longo do mês de setembro, gira em torno de quase 100 voluntários que vão se revezando na preparação dos alimentos. Tanto aqui, como também lá no Salão dos Romeiros, onde acontece a preparação dos lanches, dos cafés. Então é nesse espaço onde a gente também encontra esse amor ao bom Jesus, servindo aos romeiros, aos peregrinos que aqui vêm. Quero apresentar aqui um dos nossos espaços, que é o espaço da lembrança, o espaço do artigo religioso, onde o romeiro, vindo à liberdade, e de modo especial nesse mês de setembro, ele vai encontrar aqui nesse espaço lembranças, artigos religiosos que marcam a sua vinda aqui à liberdade, marcam a sua experiência de fé. Nós estamos nesse processo de organização, você pode perceber que os espaços ainda estão vazios, mas aqui fica parte das lembranças em que o devoto, depois de uma experiência de oração, ele pode levar para sua casa, levar para um amigo, um parente, e dessa forma ele registra a sua presença aqui na cidade,
registra a sua presença aqui no santuário. Então, você vindo à Liberdade, esse é o espaço em que nós temos para acolher-te e você pode escolher a sua lembrança. Nesse momento, como eu havia dito, estamos na fase de organização para celebrarmos aí o mês de setembro, acolhendo os devotos, acolhendo as pessoas que vêm à Liberdade. Um dos espaços aqui do Santuário Basílica é a Sala dos Milagres, a Sala dos Ex-Votos. Esse espaço, que está sendo reorganizado devido à grande quantidade de peças, de roupa, sapatos, e aqui nós temos os painéis com fotos que recorda a graça de Deus na vida das pessoas, né? Seja num acidente, seja de uma enfermidade, seja de uma graça alcançada, documento de habilitação de veículo, isso tudo para recordar a ação de Deus na vida das pessoas. A Sala dos Ex-Votos ela é marcada por essas imagens, trazidas aí nas fotografias, nas peças de roupa, laudos médicos. Esse espaço aqui abrange as imagens. Nós temos aqui uma outra parte onde nós temos graças alcançadas, livramento, né, de acidente de moto. Nós temos algumas peças que ajudam aí no processo da restauração. Isso para recordar, a pessoa teve um livramento na vida dela. Além disso, temos aqui, no outro lado aqui, que nós chamamos as imagens de cera. Aí você vai encontrar cabeça, pé, braço, partes do corpo humano, para recordar e simbolizando aí também a graça que Deus alcançou na vida da pessoa. Então, esses objetos são trazidos aqui ao longo do ano e de modo mais intenso ao longo do mês de setembro. Então, o mês de setembro é marcado pela visita, pelo agradecimento, né? Temos aqui uma vara que recorda aí a caminhada, muitos que vêm caminhando até a Liberdade para visitar o santuário. Então, esse espaço é reservado para os ex-votos, que a gente chama popularmente a Sala dos Milagres. Esta passarela ela foi construída com o intuito de fazer o caminho de chegar até a imagem do Bom Jesus. Aqui se forma uma fila que se estende para mais de 800, quase 1000 metros, porque é uma fila que vai fazendo vários contornos e o pessoal sobe essa passarela na direção da visita à imagem, que é um dos pontos centrais do peregrino. O peregrino chega à cidade de Liberdade e um dos intuitos é a visita à imagem do Bom Jesus. Então, ao subir essa rampa, recorde-se também a caminhada que nós somos chamados a fazer na direção do céu. Então, é uma rampa projetada com esse intuito. E você chegando aqui, a parte superior do santuário, você vai encontrar a imagem do Bom Jesus, ao qual você irá venerar. O corredor agora é conduzido até a imagem. E assim você chega diante da imagem para fazer a sua veneração, a sua oração. E assim fazendo, você pode depois fazer esse caminho que te conduzirá, né, a essa porta, e aí você se encontrará nas instalações do santuário, onde você vai encontrar também o espaço para a sua alimentação, para a sua higiene. Então esse é um caminho que o peregrino, o devoto, faz aqui no santuário. Memorial da Inhaxica, Beata Inhaxica. Este memorial, ele traz a lembrança da Basílica, hoje, Nossa Senhora Conceição, em Baipendi, onde se encontram os restos mortais da Beata Inhaxica. Esse memorial surge das orações do povo devido à proximidade com o Baipendi. O fato que marca este memorial é a sua inauguração, a sua bênção e a entronização da imagem, que é 14 de junho. Nós que organizamos não tínhamos aí essa noção
que ainda não tinha feito o processo de beatificação dela, mas é o dia dela, que nós fazemos memória e lembramos aí da Beata Inha Chica. Então, acredito que foi uma bênção de Deus, desejo dela, dessa imagem está aqui entronizada, onde os devotos também podem fazer sua oração, visitar e também é mais um ponto onde o santuário oferece para a oração, para a visita. Eis o coração do santuário. Toda igreja, toda paróquia, na matriz existe a capela do Santíssimo, onde a fé nos aponta para o sacrário, o tabernáculo, onde se guarda a reserva eucarística, o próprio Cristo Eucarístico. Então, eis o coração deste santuário basílica. Então, vindo estar conosco, não deixe de chegar junto ao coração de Jesus, onde Ele está presente pela fé no sacrário, aguardando aí a nossa visita. Então, é o pulmão, é o centro, é o coração, é de onde irradia toda a nossa fé aqui no Santuário Basílica. Temos aqui o memorial ao Frei José. Quem foi Frei José? Frei José é um padre da Ordem dos Dominicanos que trabalhou por 20 anos em liberdade. Ele chega ao Brasil, vindo da Alemanha, fazendo todo um caminho, passando pela Espanha, pós-guerra, então com alguns sentimentos desse momento da história que não é desagradável, mas devido a isso ele chega ao Brasil e é encaminhado para essa paróquia, onde o ar tranquilo, do frio, isso lembrar as suas origens. E aqui ele trabalhou por 20 anos. Frei José tem fama de santidade. E você, vindo à Liberdade, conhecendo essa cidade, você vai encontrar depoimentos de pessoas que têm graças alcançadas e atribuída à intercessão do Frei José. Quero deixar aqui meu testemunho de fé, por uma graça alcançada pela intercessão de Frei José. No dia 10 de setembro, eu e meu noivo tínhamos planejado de viajar para a cidade de Liberdade, para visitar os familiares dele e também participar das festividades do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Livramento. Mas nas vésperas da viagem, fui surpreendida por um resfriado muito forte, que provocou uma enorme infecção na minha garganta, além de febre e dor por todo o corpo. Fui ao médico, o mesmo me receitou um remédio. Tomei, mas não tive nenhum sinal de melhoras. No dia da viagem, amanheci muito desanimada. Pensei até em deixar de viajar, pois o estado da minha garganta era muito grave. Mesmo assim, decidi ir. Chegando lá, por volta das 14 horas, meu cunhado começou a me contar sobre a vida de Frei José e me colocou um chaveiro com a foto do Frei José na minha mão. Eu fechei a mão, segurei forte e supliquei ao Frei José que intercedesse por mim para que eu recebesse a cura de minha garganta, pois estava quase insuportável. No dia 11 de setembro, levantei por volta das 6 da manhã e, para minha surpresa e alegria, não sentia mais nada. Olhei no espelho e as placas brancas de infecção de minha garganta tinham desaparecido totalmente, graças à intercessão de Frei José, homem simples e pregador incansável do Evangelho.